usar um PPT aqui, que foi inclusive usado dentro da sala de aula, espero que dê certo. Então, o que a gente tem que pensar toda vez que a gente trabalha com metodologia da pesquisa científica? Para quem está na graduação, tem alguns autores que são mais comuns, tá? Que são mais privilegiados no sentido de que a sua simplicidade auxilia os graduandos aí a se familiarizar com a questão da pesquisa científica. A gente sempre vai falar de livros que normalmente acompanham esse nome mesmo, Metodologia da Pesquisa Científica. Aí a gente tem o Severino, né? A gente tem o Gil, e a gente também tem duas autoras chamadas Marconi e Lakatos, que atuam aí, são bastante reconhecidas. Por que a gente precisa ler Metodologia da Pesquisa Científica? Porque toda vez que a gente produz um texto científico, a gente tem um cuidado sobre como nós apresentamos a informação. E como a gente apresenta a informação, ela tem um sentido, ela tem uma linearidade. Você sempre vai, primeiro, selecionar um tema, desenvolver texto, que é o estado da arte daquela informação, qual o princípio que existe agora de informação real, reconhecida sobre isso. E aí as minhas avaliações também como autor vão ser usadas. Eu vou trabalhar com a proposta metodológica, que vai envolver questão, objetivos, justificativa e metodologia. E falando de metodologia, o que a gente normalmente trabalha? A gente trabalha com caráter do estudo, tipologia de estudo e as ferramentas que são aplicadas dentro desse estudo. Tá? O que foi selecionado aqui são as mais comuns para se trabalhar. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de caráter do estudo, esse estudo tem caráter qualitativo. Eu, leitor, eu, avaliador, e eu, inclusive, autor, sei que esse estudo se propõe a debater, a analisar as características, as contribuições de um determinado assunto, de um determinado tema. Se o trabalho tem caráter quantitativo, eu vou transformar essas informações em variáveis, eu vou adotar uma metodologia estatística, então a minha ferramenta vai ser aí um modelo matemático, um método estatístico, e eu vou fazer as contas mesmo, descobrindo quais são efetivamente os resultados de alguma coisa, tá bom? Então, olha só, qualitativo é um discursivo, ele é um analítico, quantitativo, ele trabalha com exatidão. Não existe uma fala que diga que um é melhor do que o outro. Normalmente o que a gente entende é o seguinte: textos qualitativos e quantitativos dependem de qual é a proposta do autor, qual é a proposta de análise e quais são os objetivos daquele estudo. A partir do momento que você tem, por exemplo, quando o meu objetivo é compreender, eu consigo trabalhar com metodologias qualitativas. Quando meu caráter de estudo é mensurar, ele me obriga a trabalhar com modelos quantitativos, porque se eu mensuro, eu tenho que ter exatidão, eu tenho que ter percentuais, eu tenho que saber o que representa de maneira efetiva, eficiente e sem discussão, não cabe argumentação em cima, tá bom? Então, assim, o autor tem que ter isso muito claro e tem que deixar isso muito claro para o leitor também. Qual é a proposta do trabalho dele? É discutir ou é provar? Tá? Aí, quando a gente vai para tipo, eu separei aqui nessa tela os tipos mais usados. Não são os únicos, tá? São os mais comuns, principalmente em graduação e em pós-graduação. Depois você vai encontrar eles em doutorados, pós-doutorados também, mas aí existem outra gama aí que também pode ser aproveitada. Então, uma bacana, documental. Documental é um tipo de estudo que trabalha muito com a construção em cima de documentos que representam a verdade. Então, por exemplo, fotografias são documentos, escrituras são documentos, balanços patrimoniais são documentos, registros de cartório em geral são documentos, e todos eles apresentam um determinado tipo de informações.
Por exemplo, se você quiser descobrir sobre a movimentação das fronteiras do mundo, uma metodologia de pesquisa que você podia usar é o seguinte: a minha pesquisa é documental, eu vou trabalhar com cartografia. E aí você vai pegar o seguinte: quais são as ferramentas? Você pode pegar os mapas oficiais dos últimos 200 anos e fazer uma análise sobre como as fronteiras oficiais do mundo mudaram e quais foram os principais motivos dessa mudança. Percebeu? Você desenhou o que você queria fazer, você estruturou qual é a importância daquilo, você dentro de uma proposta, e você escolheu uma ferramenta adequada àquilo lá, tá bom? Outra coisa são os modelos exploratórios. Tudo que é novo é considerado pesquisa exploratória. Então, exploratória vem de explorar mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte: nós estamos vivendo um momento de pandemia. Se eu quiser trabalhar com qualquer resultado ou qualquer observação em cima de quais os efeitos da pandemia na população e tudo mais, vão ser de caráter exploratório, porque você efetivamente está passando por isso, né, em vários lugares do mundo. Então é uma sensação assim de estar trabalhando com o novo em cima de alguma coisa que você tem base de informação, sim, mas as outras pandemias do mundo, a última pandemia teve um século. Então, o mundo não é mais o mesmo. Você trabalha em outra gama de informação, outra gama de atuação e com certeza vai ter outros resultados. Beleza? Descritiva. Quando a gente fala de descrever, significa eu vou apresentar para o leitor o que significa alguma coisa. Então, por exemplo, olha, peguei uma caneta. É uma caneta. É uma caneta com detalhes pretos, detalhes em prata. É uma caneta de ponta fina. Então, eu apresento com exatidão o que está acontecendo, mas eu não traço análise sobre essas minhas descobertas. Então, quando eu faço trabalhos descritivos, eles são muito, eu costumo usar a palavra muito secos, no sentido de que eles são muito sucintos. Uma coisa num trabalho descritivo, ela é daquela forma, daquele contexto. Não cabe muita análise sobre o que ela é. Diferente das pesquisas explicativas. As explicativas, elas procuram principalmente compreender por que a caneta é preta, por que ela tem a ponta fina, quais as contribuições dessa ponta fina, por que o prata é tão interessante nessa caneta, por que tem o descritivo e tal. E eu vou analisar cada um desses pormenores, tá? Outra metodologia que a gente tem aí é a ex post facto. O que é uma pesquisa ex post facto? Acabou de acontecer, então eu quero analisar o que é. Pesquisas ex post facto são muito específicas porque ela tem que ter acontecido agora, terminou de acontecer, eu estou estudando aquilo, tá bom? Senão ela já entra em outro pormenor. E aí, usando de novo a pandemia, esse final de semana e tudo mais, nós atingimos a quantidade de 10 mil mortos. O que representam 10 mil mortos? De onde são esses 10 mil mortos? Quais as condições de saúde anterior a ter Covid? Ser uma das vítimas do Covid-19, esse grupo tinha. Então, essa pesquisa é uma pesquisa ex post facto. Você está analisando o situacional com base num acontecimento imediato, tá bom? Uma coisa diferente, a gente falando, por exemplo, as bolsas de valores, elas tiveram quedas vertiginosas, e aí, olha só, o que representa essa queda? O que efetivamente significa? Tá bom? Pesquisas de campo significa... pesquisa de campo é uma coisa que a gente não está podendo fazer agora. Mas quando você tem pesquisas de campo, significa que você está introduzido no ambiente de pesquisa. Então, por exemplo, eu estou estudando o processo produtivo de alguma coisa. Então, você também está realizando aquele processo produtivo. Você está acompanhando cada um dos detalhes. Você não é um mero espectador. Você é um indivíduo que acompanha o procedimento, tá bom? Ainda usando a situação que a gente está vivendo, por exemplo, os enfermeiros que estiverem analisando agora as tratativas dos hospitais são pesquisadores de campo. Essa galera que está estudando, que está trabalhando, ela está pensando assim, olha, ela está vivenciando o processo. Esse é um dos componentes.
A gente tem a pesquisa in natura, muito adequada para áreas mais biológicas, biomédicas e afins. A gente tem a pesquisa laboratorial. Pesquisas laboratoriais são muito interessantes, porque as pesquisas laboratoriais, basicamente, elas podem ser feitas de várias maneiras, né? Os médicos, normalmente, eles fazem um negócio chamado cultura de elementos, então, de organismos. Eu posso fazer a cultura de um determinado vírus e analisar como esse vírus se comporta, o que ele faz com uma célula viva e tudo mais, para eu, de base desse conhecimento aqui, eu criar uma vacina, tá? É uma pesquisa laboratorial. Uma coisa que é interessante também, que as pessoas fazem na área de TI, que eu acho muito interessante, eles fazem vários testes. E aí eles inserem dados para ver como que o sistema, o ERP, ele funciona com esses dados inseridos. É lógico que esses momentos você está testando a eficiência de um sistema, você está testando como esse sistema se comporta com determinadas situações, para você determinar o quão pronto aquilo está para ser usado ou não. Também é considerado pesquisa laboratorial. Quando uma empresa faz o protótipo de um produto e testa esse produto, verifica esse produto e tudo mais, é pesquisa laboratorial, porque depois dos resultados ele vai colocar aquilo em funcionamento. Então, laboratório é você criar um ambiente onde você pode testar as características e gerar resultado. Estímulo. Eu gosto muito de pensar. Eu tenho uma pesquisa que eu achei muito interessante, que as pessoas comentam e tudo mais, que é a pesquisa do emocional. Né? Então, por exemplo, a pessoa decidiu que gritava com uma planta, 3 vasinhos de planta. Uma planta foi ignorada, uma planta foi tratada com muito amor e cuidado e tudo mais, e uma outra planta foi maltratada, foi xingada, inibiram o sol e tudo mais. Então, o que aconteceu? A planta que foi xingada, que foi maltratada e tudo mais, o que essa planta fez? Essa planta morreu. A planta que foi tratada com amor e aquela coisa toda, floresceu. E a planta que foi ignorada, tipo assim, tá lá, entendeu? Ela tá viva, mas tá morocochô. Quando você fala do grito, do maltrato, do ignorar, você está estabelecendo estímulos que você está oferecendo, tá bom? É lógico, se eu colocar estímulos, olha, vou colocar um leão lidando com uma família, então ele está sendo estimulado a participar daquele contexto. Aí eu estou observando um outro leão que está na selva. Eles têm estímulos diferentes, são estímulos de cenário, tá? Esses são legais. Depois você tem a pesquisa experimental, que é chamada pesquisa-ação. Essa pesquisa-ação, ela vai muito de você implantar um processo em prol de um determinado resultado. Eu acho que a pesquisa-ação que eu mais gosto e tudo mais, eu acho que é a questão da campanha contra a fome, feita pelo Betinho durante meados da década de 90, em que ele montou um processo para tentar curar a fome no Brasil. Então, e a partir desse resultado, dessas atividades, você teve um conjunto enorme de resultados na população, em algumas comunidades, mexeu não só com a saúde das pessoas, mas mexeu com o índice de violência, enfim. É um ponto interessante para você trabalhar. Então, assim, o tipo de pesquisa você define com, olha, eu vou trabalhar com uma estrutura X de abordagem, você define qual é o teu approach e define qual é a linguagem que você vai trabalhar, percebeu? Então, assim, eu defino caráter, depois eu defino tipo e aí vem a estrutura da ferramenta. Quando eu estava falando da cartografia, eu falei assim, olha, essa pesquisa é documental, então eu vou usar os mapas. Os mapas são ferramentas, né? Porque a partir da leitura desses mapas eu tenho como comparar, eu tenho como avaliar e tudo mais. Mas são muitas as ferramentas que eu tenho. Por exemplo, eu posso trabalhar com questionário aberto. Eu posso ter... depende muito de que tipo de pesquisa que você está falando. Você conversar com as pessoas e definir qual é o pensamento das pessoas sobre determinado ponto. Então, você traça aí
Quando a gente trabalha em estudos científicos ou artigos científicos, o que a gente faz? Normalmente, para os questionários abertos, a gente escolhe especialistas renomados para a gente fazer as mesmas questões, de preferência especialistas que sejam de vertentes diferentes, para você apresentar as coisas sem um efeito de orientação para o resultado. Tá bom? Então, se você pega pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, não existe enriquecimento. Pelo contrário, a tua pesquisa, na verdade, ela está viciada. Quando a gente trabalha com questionários abertos com pessoas que têm olhares diferentes e que se propõem a conversar, na verdade, você está contribuindo sobre diferentes vertentes. Mas também é muito problemático quando você vai fazer um questionário aberto e você, de repente, num modelo qualitativo, você não está usando um software para fazer a análise, tá? Precisa de muito tempo para você com uma grande. Então, o que eu aconselho para quem está na graduação ou na pós-graduação? Escolha de 3 a 5 especialistas renomados, faça as mesmas questões para eles e depois trabalhe com a comparativa e a análise dessas respostas para você ter efetivamente um outro componente. Questionário fechado. Questionário fechado é muito legal porque você pode perguntar para um número absurdo de pessoas, né? Mas como você oferece um tipo de resposta, questionários fechados eles são funcionais tanto para métodos de caráter qualitativo quanto de quantitativo. Por exemplo, eu posso perguntar, você gosta de sorvete? Gosto. Não gosto. Gosto mais ou menos. Mas você fechou. Você não permitiu que o indivíduo racionalizasse o que é a aprovação dele em relação ao sorvete. Você estabeleceu premissas. Então, quando você tem questionários, a gente responde muito questionário quando a gente vai fazer avaliação de ouvidorias, avaliação de desempenho e tudo mais. Mas tudo isso serve para você criar um gráfico, para gerar um resultado e tomar um conjunto enorme de observações. Tá? Estudo de caso. Outra ferramenta. Estudo de caso significa que você, dentro de uma organização, ou dentro de uma instituição, ou dentro de um sistema como um todo, você vai observar o que aquele sistema, dentro daqueles parâmetros, isso é importante falar. Por que a gente faz delimitação, tá, da nossa amostra? Porque a nossa amostra, ela é verdade desde que você consiga mostrar que esse pessoal, dentro das mesmas condições, tem opiniões diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, o que é importante para as pessoas de 20 anos, com certeza o que é importante para os 20 anos não é importante para os 30 nem para os 40. Então, quando você fala, eu delimitei a minha amostra e agora eu estou estabelecendo o que acontece com os 20 anos, você está estabelecendo que dentro daqueles parâmetros, com uma amostra similar, a probabilidade do resultado ser equivalente é mais assertivo, entendeu? Então, assim, estudos de caso se propõem, dentro de um limite, a observar uma determinada situação. Eu posso, no estudo de caso, mostrar sobre estruturas de estudo, sobre estruturas produtivas, sobre estruturas de comportamento, sobre estruturas de consumo, enfim, o céu é o limite. Documento, como já citei, revisão teórica. Na verdade, esse daqui foi mais uma pegadinha, tá? Revisão teórica é obrigação, você tem que fazer. Você tem que ler, tem que apresentar argumentos, tem que usar a literatura para você mostrar que aquela ideia não é um achismo, para você comprovar que os argumentos ele tem valor já científico. Então, quando você faz revisão teórica, você está fazendo nada mais do que a sua obrigação. É diferente de quando você pega metodologias bibliográficas. Por quê? Você sabe que tem várias correntes de pensamento e dentro dessas correntes de pensamento você tem vários autores que são chave dentro da criação e dentro da popularização de um determinado modelo de pensamento. Quando você escolhe pesquisa bibliográfica, você significa que você vai fazer um approach desses autores, dessas estruturas teóricas específicas, e você vai construir a argumentação em cima daquela estrutura específica. Então, particularmente, eu acho complicado você fazer pesquisa bibliográfica. Imagina o seguinte,
Pesquisa bibliográfica. Eu vou analisar a obra de Shakespeare. É pesquisa bibliográfica. Por quê? Dentro dos tantos livros, obras que Shakespeare produziu, qual a diferença de linguagem entre elas? O que Shakespeare fez com o teatro? O que Shakespeare fez com a literatura? O que foi gerado? Outro cara maravilhoso para você fazer uma revisão bibliográfica aí é Maquiavel. Né? Eu mesma já devo ter lido uns 4 ou 5 livros baseados nas frases e nas coisas que Maquiavel escreveu no livro O Príncipe, lá no século XV. Então você observa o seguinte: revisão teórica e pesquisa bibliográfica são coisas diferentes. Pesquisa teórica, revisão teórica é obrigação, você não pode fugir disso. E pesquisa bibliográfica, ela tem que ser compreendida tal como é. É possível fazer? Com certeza absoluta. Já fiz, exige um certo esforço, porque você tem que olhar muito pela visão do autor, daquela estrutura, para compreender o olhar dele. Então, assim, particularmente, eu não recomendo para as pessoas de graduação fazerem pesquisas bibliográficas. Acho que precisa de muito tempo, muita experiência para você falar. Pesquisa de campo, a gente já explicou, vai a campo, analisa, você tem que delimitar exatamente o que você está fazendo, tá bom? Pesquisa experiencial, é a pesquisa do laboratório, né? Pesquisa experiencial, uma que eu adoro é a do feijãozinho no algodão, que a gente fazia na escola. Ai, que bonitinho. O que a criança faz? Bota o feijão no algodão e fica lá, deixa o negocinho no sol e fica esperando aquele negócio crescer. E é fofo, porque as crianças ficam fascinadas, porque assim, é a semente brotando, é o broto crescendo, aí a florada, quando consegue chegar nesse nível de vida. Mas é a experiência, é para você entender esse processo de fotossíntese e tudo mais. Então é bacana, é um exemplo, tá? Dá para fazer pesquisa experiencial até dizer chega. Pesquisa-ação, eu acabei de falar sobre Betinho e afim, é um tipo de pesquisa. Aí, criação de estímulos, falei da experiência dos gritos. Pesquisas que tem, se vocês tiverem curiosidade, quando essa questão de estímulos, leiam sobre Skinner, S-K-I-N-N-E-R. Skinner foi o principal autor sobre behaviorismo, foi o primeiro, né? E aí ele falava muito sobre essa questão de como os comportamentos podem ser norteados a partir do estímulo constante. Aliás, mãe é uma criatura que é especialista em Skinner. Quando vocês lerem, vocês vão entender. E por último, não menos importante de jeito nenhum, a gente tem os modelos matemáticos. De novo, modelos matemáticos podem ser paramétricos ou não paramétricos. Quando você estuda, por exemplo, o resultado de uma organização, você faz a avaliação aí da DRE. A DRE é um modelo matemático para você saber se tem lucro ou tem prejuízo, tá bom? É um indicador de desempenho empresarial, é um modelo matemático. Quando você trabalha, por exemplo, com a avaliação de curvas de tendência dentro de bolsa de valores, aquilo é nutrido pela observação constante dos resultados e também pela avaliação, possibilidades futuras a partir daqueles resultados. São modelos matemáticos. Quando você fala em índices de contaminação, você está falando de modelos matemáticos que são criados e são expostos a partir da coleta de um número Y de variáveis e a menção de que numa determinada amostra aquela variável vai se comportar de uma determinada maneira específica, tá? Então, assim, todos os tipos de pesquisas são incríveis, todas as ferramentas são maravilhosas e funcionais, e o caráter também. O que eu, autor, preciso saber? O meu estudo, a minha proposta, pede o quê? Tá? Conseguir definir o que é solicitado pela minha informação, aí eu consigo construir um caminho legal. O que eu preciso ter ciência sempre, em todo momento? Olha, todo estudo tem caráter, tem tipo e tem ferramenta. E aí, se eu conseguir estabelecer isso, qualquer pessoa que leia o meu trabalho vai saber como eu li, interpretei, criei o procedimento,
realizei a atividade e obtive os resultados. Então, assim, é por isso que a gente fala que estudos científicos representam a verdade, desde que eu não coloque a minha opinião dentro do estudo. Quem fala sempre é a informação. Eu sou um mero instrumento de interpretação, estudo e construção daquilo tudo, tá bom? Dúvidas? Deixa aí, que a gente responde.